O Corinthians tem que fazer o possível e até o limite para contratar o Yuri Alberto. Tem que contratar o Yuri Alberto. Que dobradinho o Yuri Alberto faz com o Roger Guedes. Os dois se complementam, os dois juntos ajudam muito o Corinthians. E com eles, com o gol deles, o Corinthians vence o Atlético Goianiense por 2-1 em um jogo que não foi fácil. Vamos falar um pouco desse jogo? Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Eu me chamo Victor aqui, e estou aqui para trazer a minha análise de Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Bom, primeiramente, se tem vitória do Corinthians, se o Corinthians vence o jogo, tem óculos da vitória aqui. Óculos da vitória para falar com vocês de mais uma vitória do Corinthians. Corinthians que não vencia há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, volta a vencer. E eu, finalmente, fazendo anotações aqui, trazendo minhas anotações e minha análise do jogo. Bom, primeiro eu gostaria de falar do Cássio. Gigante Cássio. Olha, eu não sei se é muito bom ou uma pena a seleção brasileira estar tão bem servida com Alisson, Ederson e o Everton e tá tão perto da Copa. Porque a temporada do Cássio é absurda. A temporada do Cássio é melhor que a do Everton, mas o Everton vem mais regular há muito tempo e vem fazendo uma boa temporada. Só que o Cássio está no que para mim é a melhor temporada do Cássio no Corinthians. O que parecia impossível fazer um 2012, um 2017, ele está fazendo novamente, ele está fazendo melhor. O Cássio está jogando muito. Corinthians que foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, já que o Balbuena está com a seleção do Paraguai, fazendo uma dupla com Gustavo Gomes. E que dupla, hein? E Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Atlético Goianiense ninguém liga. Brincadeira, é que eu não sei mesmo. Eu sei que o gol foi do Alito Rato e o goleiro é o Renan e tem um zagueiro chamado Wanderson. E o Marlon Freitas é reserva que o Mancini queria. Eu só sei disso do Atlético Goianiense. Desculpa aí. Eu tô aqui pra falar do Corinthians, meu. Que o Corinthians é o Corinthians. Bom, eu anotei aqui numa sequência. E também anotei só no primeiro tempo, porque no segundo tempo eu tava tenso. No segundo tempo eu tava anotando de cabeça as coisas. Anotando de cabeça é bom. Mas bom, o jogo começa e o Atlético Goianiense começa bem. O Atlético Goianiense começa marcando alto o Corinthians, o que dificulta bastante. Eu acho que o time do Vitor Pereira não esperava uma marcação tão alta do Atlético Goianiense, um time jogando pra frente. E acaba sofrendo no início, principalmente com erros bobos. E eu anotei aqui, Fagner errando passes bobos. Os primeiros 2, 3 minutos de jogo, o Fagner errou 3 passes. E 3 passes que não é do Fagner errar, erros bobos. E o Fausto Vera também, o Fausto Vera não conseguindo dar dinâmica ao meio campo. Tanto que o Corinthians melhora no final do primeiro tempo, aos 35 minutos, quando o Fagner e Fausto Vera crescem de rendimento, sobem de rendimento, quando eles acabam por melhorar. Aos 10 minutos do primeiro tempo, tem uma falha bizarra do Gil. O Gil falhou bizarramente, tanto que para mim, ano que vem, é torcer Balbuena ficar também a segunda metade do ano que vem, mas a zaga titular tem que ser Balbuena e Bruno Mendes. Hoje eu ainda manteria Balbuena e Gil por causa da final da Copa do Brasil. O Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil por já ter atuado pelo Internacional. Então uma falha bizarra do Gil, o atacante do Atlético Goianiense sai cara a cara com o Cássio defende, fecha bem o canto e a bola vai para escanteio para o Atlético Goianiense. E logo em seguida, aos 12 minutos, eu anotei aqui a diferença de tomada de decisão entre o Duqueiroz e o Mosquito. O Mosquito, que é um jogador que eu critico muito porque ele toma muito a decisão errada. Ele puxa um contra-ataque. O Duqueiroz puxa o contra-ataque. E quando tem o Roger Guedes de opção para ele, do outro lado tem acho que o Yuri Alberto chegando também. Ele dá um passe horrendo para o Roger Guedes no tempo errado, não esperou a passagem do Guedes e mata o contra-ataque. O Atlético Goianiense recupera a bola, vai para cima do Corinthians, o Corinthians recupera a bola, vai para um contra-ataque com o Atlético Goianiense. E aí sim, com o Gustavo Mosquito tomando uma bela tomada de decisão do Mosquito, enfiando pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto sai cada a cada com o Renan, chuta, o Renan defende, a bola passa a área e o Roger Guedes, num oportunismo muito gigante, faz o gol do Corinthians numa jogada sem ângulo. Uma jogada sem muito ângulo, ele põe o pé lá, acredita na bola e faz o gol, golaço. Golaço não, mas gol na raça. Um golaço de raça do Roger Guedes. Tem que ser elogiado.
E aí, aos 16 minutos, uma jogada bem trabalhada do Atlético Goianiense, eles fazem um gol, para mim é uma falha dos volantes, o Wellington Rato faz o gol do Atlético Goianiense, para mim numa falha dos volantes do Corinthians, num erro de marcação do Bruno Mendes, no qual ele vai cobrir o Fagner, sendo que era um lance que não precisava, era só fazer o balanço defensivo, o Bruno Mendes vai cobrir o Fagner, abre o meio, não tem nenhum dos volantes do Corinthians, nem o Fausto Vera, nem o do Queiroz, marcando o jogador do Wellington Rato, que entra na cara do Cássio, só tem o trabalho de empurrar para a rede. Não, ele banda bem o Wellington Rato num chute forte, não foi só empurrar para a rede, porque tem um gigante Cássio. Bom, seguindo aqui, o que eu me lembro do jogo. A partir dos 35 do primeiro tempo, quando antes melhora, que é quando o Fausto Vera começa a aparecer mais no jogo, o que melhora muito o Corinthians. O Renato Augusto muito inteligente, caindo para os lados quando tinha que cair, se movimentando o campo todo. O meio todo do Corinthians se movimentou nas laterais, no meio, boa, vindo buscar bola, belíssima partida de Renato Augusto. É muito gostoso ter Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes no mesmo time. Eles três se complementam. Fábio Santos, para mim, fez um bom primeiro tempo também. O feijão com arroz que o Fábio Santos sempre faz, e é sempre bom. E aí, pro segundo tempo, o Corinthians volta, o Atlético Goianiense volta muito melhor. O Corinthians não ter tomado gol tem nome e sobrenome, é Cássio Roberto Ramos. Cássio Roberto Ramos evita que o Corinthians já saia perdendo no segundo tempo, porque volta dormindo. O Corinthians tem esse problema, esse time do Corinthians. Às vezes não entra desligado no jogo. O Atlético Goianiense aproveitou disso, criou grandes oportunidades, não aproveitou. Cássio Roberto Ramos salvou o Corinthians. Após isso, tem a troca do Fábio Santos pelo Lucas Piton, que entrou bem também. O Piton entrou marcando bem e no ataque agrega mais que o Fábio Santos, com certeza. E o Fábio Santos não atacou mal hoje. O Fábio Santos foi bem ofensivamente hoje também, quando ele subiu. Esqueci de falar. No final do primeiro tempo, o Roger Guedes perde um gol assim numa jogada com o Yuri Alberto. Como eu disse, como é gostoso ter os três. Do Queiroz faz a jogada certa pro Roger Guedes pro Yuri Alberto devolve pro Roger Guedes limpa o goleiro e ele perde um pouco a passada, a bola corre um pouquinho a mais, ele fica sem ângulo, o zagueiro fecha e ele tenta meter uma bola mais forte pra ver se dificulta o zagueiro tirar a bola, infelizmente não acerta o gol, mas é isso, ele fez o gol difícil, errou o gol fácil, mas o Roger Guedes foi o craque do jogo, buscou o jogo o tempo todo, o gol do Yuri Alberto sai numa sobra, num chute do Roger Guedes. Teve outras finalizações que, para mim, o Roger Guedes, ele toma a decisão errada, que podia ter tocado pro Yuri Alberto, ele finaliza. Mas o atacante é isso, o meu atacante quer fazer o gol, e não vou criticar o Roger Guedes por isso. Não hoje, porque a gente saiu com a vitória. Se a gente perdesse, não vou ser hipócrita também não. Ia chegar descendo a lenha no Roger Guedes por ele não ter passado pro Yuri Alberto no segundo tempo, principalmente no lance que o Duqueiroz enfia a bola pro Roger Guedes. Que o Roger Guedes ele sai cara a cara com o Renan, podia rolar pro Yuri, ele chuta, o Renan faz a defesa. Tem a cabeçada do Roger Guedes também num cruzamento espetacular do Fagner, que o Renan faz a defesa, uma defesaça. É engraçado que o Duqueiroz para mim jogou mal, mas ao mesmo tempo participou bastante do jogo. Participou bastante do jogo ofensivamente. Defensivamente, para mim, o Duqueiroz não foi bem. E para mim, aí vem o erro do Vitor Pereira quando ele vai botar o Juliano em campo. Entrou o Watson, já tinha entrado o Watson no Mosquito, o Piton no Fábio Santos. Que para mim o Watson jogou bem também, só que o problema da perna direita para mim é um problema crônico que tem que ser resolvido, porque ele só tem uma jogada que é cortar para dentro. Isso faz com que os zagueiros cortem ele muito fácil, saibam o que ele vai fazer. Bom, aí nós temos a entrada do... que para mim o Vitor Pereira errou quando ele tira o Fausto Vera e deixa o Duqueiroz, porque o Duqueiroz não agregou em nada fazendo aquela primeira volância / segunda volância sozinho, já que tinha Juliano e Renato Augusto. Não foi bem o Duqueiroz, o Atlético Goianiense voltou a ganhar campo, voltou a ganhar espaço, voltou a jogar melhor. No melhor momento do Fausto Vera na partida, o Vitor Pereira tirou ele, então para mim o Vitor Pereira mandou mal nisso. E aí alguns minutos depois entra o Vital no lugar do Renato Augusto, que cansou, precisa ser poupado, temos uma final importantíssima nos próximos jogos. E aí o Vital não tem tempo de tocar na bola. Eu nem sei se ele tocou na bola até o final do jogo. O Roger Guedes vai, chuta, sobra a bola. O Roger Guedes faz o gol do Corinthians. O Yuri Alberto faz o gol na sobra do Roger Guedes. Centroavante nato, o Corinthians tem que manter o Yuri Alberto. Bom, eu achei que o Corinthians jogou bem em algumas partes do jogo, mas ao todo foi muito mal para quem teve 10 dias de trabalho. Não peço a cabeça de Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem que continuar para o ano que vem. Só que para mim,
O Corinthians não pode render só isso contra o Atlético Goianiense jogando em casa. Time que está na zona de rebaixamento. Time que o Corinthians teve 10 dias para treinar. E, para mim, alguns jogadores do Corinthians têm que melhorar, porque senão o Corinthians vai sofrer contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. São eles, Duqueiroz. O Fagner tem que estar mais ligado, apesar de ter feito um belo segundo tempo, na minha opinião. O Gil não pode cometer erros bobos que vem cometendo. Para mim, esses três têm que melhorar e torcer para Renato Augusto estar no dia inspirado. Tomara que o Maicon volte. O Maicon, para mim, tem que entrar no lugar do Duqueiroz. Tem que ser Fausto e Maicon. Vai ser uma belíssima dupla de meio campo. Dois que sabem o que fazer com a bola. E foi isso. O Corinthians vence o Atlético Goianiense. Estou aqui com o óculos da vitória, como eu já disse. Essa foi a minha análise. Alguns jogadores têm que melhorar, têm que evoluir. O Corinthians não pode jogar só isso contra o Atlético Goianiense, mas o importante era a vitória. E mais um jogo que é comum de meio de tabela, porque provavelmente o Corinthians não consegue mais buscar o Palmeiras para o título desse Brasileirão. Principalmente o Fluminense também está jogando bem. E acreditarei sempre, porque aqui é Corinthians, só que é muito difícil e provavelmente não vai dar. É isso. O Corinthians tem que contratar o Yuri Alberto. Roger Guedes, craque do jogo. O Renato Augusto é muito maestro. Tem que tomar que o Renato Augusto chegue bem contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Balbuena faz falta ter o Balbuena. Bola aérea do Corinthians, e esquecer esse detalhe. O Corinthians sem Balbuena não tem bola aérea. Bola aérea do Corinthians é o Balbuena. O gol do Corinthians eu nem comemorei. Eu esperei para ver se estava impedido ou não, porque eu não vi no chute, porque comemorei o gol do Biro no Sub-17, no Sub-20 contra o Palmeiras, estava impedido. Inclusive, deixar o card aqui, que você pode ver as minhas reações ao jogo Corinthians-Palmeiras. Assiste lá a derrota do Corinthians, um corintiano triste aqui. E é isso. O Corinthians jogou em casa, tinha que vencer, fez o dever de casa, não jogou muito bem. Tem alguns destaques positivos, como Cássio, Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto, e alguns negativos, na minha opinião, como o Duqueiroz, como o Adson, como o Fagner no primeiro tempo, Fausto Vera no primeiro tempo. Não, Adson não, desculpa. Para mim, o ponto negativo do Adson é ele só cortar para dentro, mas fez um bom jogo o Adson até. Bruno Mendes jogou bem. O Fábio Santos, feijão com arroz total, bom, na minha opinião. O Lucas Piton entrou bem também, na minha opinião. Mas é isso, falta mecanismos de jogo, tem que ter mais mecanismos de jogo, tem que ter mais mudança de jogo, não pode depender da individualidade de jogadores. Mas eu defendo o trabalho de Vitor Pereira, acho que ele tem que continuar a próxima temporada. Quem você achou o craque do jogo? Comenta aí embaixo pra mim. Pra mim, o craque foi o Roger Guedes. E pra mim, o pior em campo foi o Duqueiroz. E na sua opinião? Comenta aí embaixo pra mim saber. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, por favor, ajuda demais o canal. Um beijo, um queijo, um caranguejo. Como eu sempre digo, eu não sei encerrar um vídeo, mas em dia de jogo do Corinthians é com Vai Corinthians!